Olá! Como é que surgiu essa ideia de sair do Brasil? Eu sempre tive vontade de morar fora. Quando a gente decidiu, a gente colocou nossa casa à venda. E vocês venderam a casa de vocês do Brasil para vir para cá? Isso. No primeiro dia a gente dormiu coberto com a jaqueta, porque não tinha muita coisa. E eu já estava desesperada. Quando seus pais falaram, a gente vai para Irlanda, o que você pensou? Não queria ficar no Brasil mesmo. Galera, vamos fazer um tour agora num apartamento aqui na Irlanda. Aqui é bem melhor pra gente, porque no outros apartamentos a gente não tinha espaço. Foi muito rápido o período de adaptação, sabe? A gente já tá se sentindo como se estivesse em casa. Eu amo o Brasil, amo minha família, morro de saudade. Mas eu tinha a sensação que eu não me encaixava lá. Parece que aqui eu tô no lugar que eu devia estar. E é uma coisa louca isso. Na hora de imigrar em família, muita gente prefere que um venha primeiro, arrume casa, emprego e só depois traga os outros integrantes. Mas hoje a gente vai conhecer um casal que fez diferente. A Paula e o Fernando decidiram vir para a Irlanda de mala e cuia e junto com suas 2 filhas. Vamos conhecer um pouco da história deles e ver como está sendo a adaptação em família. E aí, galera, conta um pouco da história de vocês. O que vocês faziam no Brasil antes de vir para a Irlanda? Então, no Brasil eu era analista de redes, trabalhei por mais de 10 anos com isso e agora trabalho como operador de warehouse. Eu tava sem trabalhar há 5 anos. Eu tava em casa, na verdade eu fazia algumas coisas por encomenda, de quitutes veganos assim, mas eu tava em casa, eu tava fora do mercado de trabalho. E como é que surgiu essa ideia de sair do Brasil? Então, sim, eu sempre tive vontade de morar fora, queria conhecer a Europa e tal. Tem muitos lugares que eu quero conhecer ainda, né? Nunca saí daqui da Irlanda. A gente tem planos, né, de viajar, mas por enquanto estamos nos estabelecendo aqui ainda. Aprender o inglês, assim, adquirir uma experiência aqui fora, na minha área. Por conta das meninas também, para elas terem uma oportunidade de crescer fora do Brasil e também com um idioma diferente, né? Para elas terem futuro, assim, mais opções, no futuro ter mais opções, né? E na sua perspectiva, Paula? Então, na verdade, a gente sempre falava assim, um dia, de repente, a gente vai morar fora. Ficava sempre ao vento, assim. E o meu primo mora em Londres, então ele fez cidadania. Eu nem lembrava que eles tinham colocado o nosso nome numa lista de espera. Até que saiu lá no consulado e a minha avó deu de presente para a família inteira a cidadania. O que incluiu eu, as meninas. Depois disso, a gente pensou, nossa, por que não aproveitar, né? Aí a gente começou a pesquisar. Se fosse para ir para qual país a gente iria, quais os critérios. Até que a gente chegou na Irlanda, daí a gente começou a focar, pesquisar sobre a Irlanda, mas basicamente foi isso, sim. No caso, você tinha o direito à cidadania italiana, é isso? Isso. E as meninas entraram no pacote por ser dependente. Agora não mais, né, mas ainda bem que a gente conseguiu a delas. Vocês são de onde no Brasil? De Curitiba. Na verdade, é a região metropolitana de Curitiba. E aí vocês moravam lá, a família toda, trabalho normal, e decidiram ter essa mudança de vida aí. Aí quando a gente decidiu, a gente colocou nossa casa à venda e ficou nessa expectativa de... Até porque a gente não tinha, assim, né, dinheiro guardado para poder fazer uma viagem sem ter que, né... A gente ganhou a cidadania, mas era isso. Ia demorar, assim, muitos anos pra gente conseguir juntar um dinheiro, né, para que fosse possível pagar aluguel por um tempo, até conseguir trabalho, porque é muito dinheiro, né? Assim, quem veio pra cá sabe o quanto gasta, né, para conseguir se manter até você conseguir um emprego e tal, né, e conseguir pagar as contas com o salário daqui. E vocês venderam a casa de vocês do Brasil para vir para cá? Isso. Mas claro que também não foi assim, do dia pra noite. A gente foi pesquisando, foi avaliando as opções. Aí, assim, apesar de a gente não ter uma vida ruim no Brasil, a gente não ia sair daquilo. A gente tá há 19 anos junto. Então, a gente já ficou um bom tempo, tipo, meio penando, assim, né? Então, a gente decidiu também tentar uma coisa pra melhorar um pouco, até porque eu acho que a gente nunca conseguiria viajar. Pra testar, pra saber se era bom ou não o lugar. Mesmo pra passear, era uma coisa assim, muito difícil, então... A gente tava sempre naquela assim, tipo, vendendo o almoço pra pagar a janta, né? Sempre no 0 a 0. Então... Apesar de que, né, a gente não tinha uma vida ruim, né? A gente tinha nossa casa própria, quase quitada. As meninas estudavam em escola particular, a gente tinha nosso carro, tipo, se virava, mas sempre naquilo, né? Não saía disso. Só pagar as contas mesmo. Isso, aí quase não pagava ainda. E aí, então como é que foi a preparação de chegar? Você vendeu tudo e de falar finalmente, vamos para a Irlanda? A gente, na verdade, comprou a passagem depois. Não, a gente comprou a passagem depois. Quando saiu a venda da casa, aí a gente decidiu
Tá, então a gente vai quando? Aí a gente decidiu vir no comecinho de agosto, porque daí até começar as aulas ali, até a gente se organizar totalmente com a venda da casa e daí foi mais ou menos essa data que a gente decidiu. Eu acredito que foi uns 6 meses, assim, depois que a gente vendeu a casa. Vocês são uma família de 4 pessoas, né? Tem 2 filhas. Vocês pensaram na possibilidade de vir um antes para ajeitar a situação aqui, conseguir casa ou não? Sim, foi uma coisa que até passou pela cabeça. Na minha, não. Não, eu não viria sozinho. Eu até também porque não. eu não teria como eu vir sozinho, né? Eu que tinha cidadania. Ela tinha cidadania. Eu não viria sozinha e deixaria elas nunca. Eu sei que muita gente faz isso, não questiono, mas pra mim não era uma possibilidade. Ou a gente vinha todo mundo, ou não via ninguém. Nossa, eu nem consigo imaginar, na verdade. Seria bem complicado, assim, sabe? A gente, na verdade, fez tudo ao contrário do que as pessoas falavam pra gente. Não aluga do Brasil, a gente alugou do Brasil. Eu não venho todo mundo, a gente veio todo mundo. Por isso que a gente fala, é interessante você ver o que as pessoas falam, tudo, mas você selecionar o que é útil pra mim, o que né, é relevante. Por isso que é bom quando eu vou na casa de várias pessoas diferentes, porque todo mundo tem uma história diferente que vai acabar fazendo sentido pra vida. Exato, Aí a gente fez o que fazia sentido pra gente, né? Mas peraí, como é que foi arrumar casa direto do Brasil pra cá? Foi bem complicado, assim. A gente queria, na verdade, ter um lugar certo já antes de vir pra cá, pra justamente vir mais tranquilo. Até pra família ficar tranquila. Isso, é mais pela família, Também. assim. Ainda mais porque a gente via com criança, né? Então, A gente queria ter essa segurança de chegar aqui e ter e todo mundo falava, vocês não vão conseguir, cuidado com golpe, ttt. Porque é muito comum quando a pessoa aluga sem ver a casa de tomar um golpe, né? Exato. De chegar aqui não existia casa e tudo mais. Sim, eu quase caí num golpe, na verdade. Só que daí, né, a gente conversa, né, com amigos e tal. Conversei com o Lucas e falei pra ele, assim, né, que alguém tinha me oferecido, né, um apartamento e tal, que era pra eu transferir uma quantia. Se não me engano, eram 70 euros. Se nem respondi nada pra pessoa, eu já mandei direto pro Lucas. Aí ele falou, não, cara, não é conta da Irlanda, pode cair fora que é golpe. Aí, tipo assim, né... A gente tentou olhar pelo Daft, mas, óbvio, estando no Brasil é quase impossível você alugar alguma coisa pelo Daft, né? Porque eles querem ver a pessoa e tudo. E outra coisa, você tá no Brasil, você tem uma visão. Todo mundo fala as coisas... Você tá lá, você tem uma visão, você não consegue saber exatamente como que é, só sabe quando você chega aqui, né? Então a gente começou a ver nos grupos do Facebook, do WhatsApp, e tudo que é grupo a gente entrou. Até que um dia apareceu um apartamento, né? Isso, que foi esse que a gente Acho que foi no Facebook, né? Isso, acho que foi no Facebook, eu vi um anúncio do apartamento e aí mandei mensagem e daí um cara que tinha morado no mesmo prédio, não foi nesse mesmo apartamento, ele falou pra mim que era uma localização muito boa e tal, que ele tinha morado 1 ano lá e nunca teve nenhum problema, assim, e tal. Assim, deixou um pouco mais tranquilo, mas ainda pensei, né, de repente tem alguma pessoa que tá se passando... É óbvio que a gente fez isso, mas por trás a gente ficava... Meu Deus, e se for golpe? É golpe, é golpe. Tipo assim, aquele medo, né, de ser golpe. Então, eu mandei mensagem pro landlord, né, que é o cara que trabalha na imobiliária, conversando, assim, tipo, super normal, assim, como se a gente já se conhecesse. E eu conseguia sentir uma segurança, assim, mas só que, ao mesmo tempo, a gente fica com muito medo, né, porque é uma quantia muito alta. A gente viu esse apartamento, ele custava mais. Sim. Aí a gente falou, não, mas esse valor tá muito alto, não assim, tem como. Aí passou, depois... Uma semana, acho que não me engano, ele postou o mesmo apartamento por um valor um pouco mais baixo. Peraí, vocês antes de vir pra cá, vocês tiveram que mandar um aluguel e o depósito. O que deu 30 mil reais. 30 mil? Desculpa, quanto é que é o aluguel desse apartamento? Então, é que não é exatamente esse aqui, né? Sim, foi outro. É que a gente mudou aqui pra cá faz 1 mês e pouquinho, 2 meses. Mas esse que a gente chegou era 2.600. 2.600. Então, para quem não sabe, aqui na Irlanda, normalmente, quando você aluga, você dá um aluguel e um depósito de caução, que é o mesmo valor de um aluguel. Exato. Ou seja, 5.200 euros, que daria 30 mil reais. Na época, né, que o euro custava 5 e... acho que hoje em dia daria mais. Com certeza, daria bem mais, Mas isso, antes da gente fazer a transferência de fato, aí ele tinha o nome da imobiliária escrito no WhatsApp. Aí eu pesquisei no Instagram, falei, nossa, mas a pessoa nem posta nada no movimento, isso aqui tá estranho, né? Mas tinha um Instagram. Só que daí eu vi assim, fulana segue esse perfil.
E eu já acompanhava essa mulher há muito tempo. Sim. Ela tem família aqui, então eu acompanhava ela. Aí eu liguei ela com o nome da pessoa que alugou pra gente. Aí ele tinha falado, olha, eu já mudei com a minha família pra cá tem tantos anos, e bateu com o perfil dela. Aí ela chamava ele por um apelido que faz sentido com o nome do cara. Daí eu fui ligando os fatos e eu falei pra Nanda, não é, ele é o marido dela. E foi por causa disso que a gente falou, não, o cara, tipo, parece ser mesmo E a gente resolveu arriscar. Sherlock Holmes, né? Fez uma investigação. Isso que eu ia falar. Vocês fizeram uma investigação para não cair num golpe, né? Exato. Porque depois, né, gente? Depois que mandou o dinheiro, não adianta muito reclamar. Exato. Então é bom pesquisar antes de É fazer. óbvio que a gente não tinha dinheiro sobrando, mas assim, na hipótese de cair num golpe, tipo assim, a gente teria um pouco de dinheiro a mais para se reerguer. Mas uma pessoa que tem só aquele valor, eu acho que eu não teria arriscado, né, talvez. Aí o negócio da chave, porque ele queria que a gente pegasse a chave, queria porque queria. Aí a gente seguiu um casal de influencer, a gente pagou eles para pegar a chave pra gente. Porque a gente não conseguiria pegar a chave antes de ir, né? No dia que a gente chegou num dia, assim, à tarde, né? Então já tava fechado. Foi quantos dias antes de vocês chegarem aqui que vocês fizeram esse pagamento? Putz, Eu acho que um mês. um mês, mais ou menos, antes. Um mês? Então ainda conseguiu segurar o apartamento por Na verdade, a gente conseguiu fazer um esquema com o cara, né? Porque a gente chegaria aqui dia 6 e o apartamento estaria livre, tipo, dia 22 de julho. Só que a gente já nem ia estar aqui. Então, pra não ficar ruim pra ninguém, a gente começou a partir do dia 1º de julho. De agosto, desculpa. De agosto. Então, ficou no meio termo ali. A gente perdeu 6 dias e o cara perdeu alguns dias, digamos assim. Mas a gente fez esse acordo. E aí vocês pagaram pro influencer pegar a chave pra vocês? Isso. Eles pegaram e depois o Lucas, né, o Tavares foi lá e pegou com eles a chave pra entregar pra gente. Eu não fui o influencer não, gente. Não faço esse serviço. Mas eles cobraram muito barato, assim, sabe? Tipo, eles ajudaram. Na época eles eram um canal bem pequeno, hoje em dia eles já estão bem maior. Então, e eles são muito gente boa, assim, foram bem acessíveis. E a gente falou, é o que a gente tem, a gente não tinha muita opção. Mas aí viram que o apartamento existia e tudo. Ela fez um vídeo pra gente, foi lá, testou as chaves. Agora eu lembrei de uma coisa, porque antes da gente pagar o primeiro aluguel, eles pegaram a chave, né, e viram que tava tudo certinho. Depois que a gente pagou o aluguel, antes disso a gente tinha pagado só o depósito. Sim. Então, é verdade, a gente não fez os 30 só foi depois de pegar a chave vez, que a gente pagou o primeiro aluguel. Então isso é uma das questões que o pessoal sempre fala, só paga o aluguel depois que você pegar a chave. E como é que foi de sair dessa primeira casa para chegar até aqui? Nossa, foi um perrengue. Pra conseguir o Porque na verdade aquele aluguel era de 6 meses. Só que a gente gostou muito da região aqui, a escola das meninas era aqui perto, a creche aqui perto. A gente não queria sair para tão longe. Eu sei que muita gente fala que no interior é um pouco mais em conta, que não sei o quê, mas a gente gosta muito daqui. Qual é essa região aqui? Dublin 8, Sim. perto da catedral. A gente não queria sair daqui, só que a gente foi vendo que foi chegando o prazo dos 6 meses e a gente aplicava. Até fomos ver, um apartamento que era um muquifo horroroso. A gente estava disposto a pagar um aluguel um pouquinho maior para ter um pouco de qualidade de vida também, né? Porque esses muquifos que eles às vezes querem alugar. Então, foi bem difícil para conseguir esse apartamento aqui que a gente tá hoje, né? É muito concorrido e assim, mesmo criando os alertas, né, no aplicativo, lá no Daft, tipo, chegava o e-mail, já aplicava na hora, assim. Menos de imediato, um minuto, assim, quase. acho que dava nem um minuto. E poucos chamavam, né, pra fazer fato a é que a gente visitação e tal. não mentia, né? A gente colocava, temos uma filha de tantos anos, outra de tantos anos. Então, E eu acho que isso dificultou, ter criança pequena. acho que é um pouco complica mais, né, assim. Tem muitos que não querem alugar pra criança. Então, foi bem difícil pra conseguir. A gente sempre ia visitar e daí não era o que a gente queria, ou era muito caro. Para o que eles estavam oferecendo, a gente preferia às vezes ficar ali e pagar, né, aquele valor, que tinha outros que era o valor similar e bem pior. A concorrência é muito grande, assim. É muito indiano, brasileiro também. Sempre quando eu ia nas visitas, assim, tinha muitos brasileiros. A gente chegou em várias visitas até. Foram várias, assim, durante Apesar esse de tempo. negarem muitas, mas a gente ainda até que foi. Então, a gente não conseguiu essa primeira vez e tivemos que... Então... Aí, até que a gente morava aqui nesse mesmo prédio e eu sempre passava aqui na frente. E via que tava reformando aqui, escutava que tinha brasileiro reformando. Aí então eu falei pro Nando, nossa,
Estão reformando ali, vamos perguntar se eles não vão alugar. Até que um dia a gente viu o anúncio no Daft, o Nando aplicou rapidinho e chamaram a gente para visita aqui. O rapaz, que é o dono do apartamento, é brasileiro também. Eu achei que isso poderia até ser um fator assim que ajudasse, né, a gente a alugar esse apartamento. Leva a gente então pra fazer um tour aqui no apartamento, pode ser? Vamos lá, bora lá. Olá. Vamos entrar aqui. Galera, vamos fazer um tour agora num apartamento aqui na Irlanda. Vamos lá, por onde a gente começa aqui? O ninho de amor. Aqui já tinha tudo, assim, sabe? Já era mobiliado o apartamento, 100% mobiliado. Nesse apartamento aqui vocês têm 2 meses, é isso? São 2 meses, que a gente tá aqui. Foi muito rápido o período de adaptação, sabe? A gente já tá se sentindo como se estivesse em casa. E agora, você vai apresentar o seu quarto? Esse aqui é o quarto dos meninos. Esse aqui é o beliche que o landlord trocou pra gente, que tinha uma cama de casal aqui antes. E aí, aqui a gente comprou pras meninas, né, que penteadeira e tal, elas queriam. Mas também, né, um quarto bem equipado e grande, né, esse quarto. A gente escolheu pra elas por ser o maior. E aí elas podem ficar à vontade aí. Isso, é sem problema. Tem espaço pra brincar e tal. Banheiro. Isso, tem o banheiro aqui. Deixa eu ver que fica bem longe aqui a interruptor. O chuveiro ele é elétrico, que é uma coisa, né, muito boa. Que aí vocês não precisam ficar esperando o boiler ligar. Exatamente, tem um boiler aqui, até ele tá desligado. Só vamos ligar aqui agora no inverno, né? Dá para esquentar a água da pia, da cozinha e também da pia do banheiro. E agora a gente chegou aqui na sala, vamos conhecer... sala e cozinha, né? Vamos conhecer um pouco aqui. Aqui é a cozinha. Eles reformaram, então aqui é bem melhor pra gente, porque no outro apartamento a gente não tinha espaço para cozinhar. Os armários também, tudo mais moderno, então a gente gosta bastante. E a Paula falou que eles são uma família vegana aqui. Como é que é ser vegano aqui na Irlanda? Você tem muitas opções, tem poucas opções? É muito mais fácil que no Brasil e mais acessível também, com certeza. Qualquer restaurante tem uma opção vegana. Se você abrir o iFood também, o Uber Eats, por exemplo, você vê muito mais opções do que você tinha no Brasil, que era muito limitada. No mercado mesmo, por exemplo, a Kira toma leite de aveia porque ela gosta antes de dormir. No Brasil a gente pagava R$20 num litro de leite. Aqui é o valor de um leite tradicional, então é tudo muito mais acessível. Inclusive eu acho que as pessoas respeitam mais aqui também. Ninguém questiona, por exemplo, na creche. Eles simplesmente aceitam e incluem ela em tudo e é bem tranquilo. Então, na creche, eles perguntam se a criança tem alguma restrição alimentar, alguma coisa assim, e aí tenta adaptar isso? Isso, na escola também, né? Tanto na creche quanto na escola é muito tranquilo quanto a isso, bem acessível. Se eles sabem que, por exemplo, tem um aniversário, alguma coisa, eles sempre incluem a Kira, colocam alguma coisinha ali que ela possa comer igual as outras crianças, até porque na creche tem muita criança também intolerante, então eles incluem todo mundo. Uma opção sem leite e tal, assim. Bem tranquilo. Aí a cozinha veio tudo aqui também, vocês não precisaram comprar nada. Quase tudo, A gente só trouxe alguns potes de vidro que a gente tinha, mas panela tinha, prato, talher. Moderna essa cozinha, hein? Exatamente. Muito bonita, Eles reformaram, então a única coisa que eu acho complicado de morar de aluguel, que a gente nunca morou de aluguel na nossa vida, é que aqui, no caso, vem tudo, então a gente teve que fazer uma limpeza geral, né? E lavar todos os talheres, todos os pratos e tudo. Então a gente não ia usar sem saber, né? Lavamos tudo que tinha na casa a gente limpou, né? Aqui tem na cozinha também uma máquina de lavar. Novinha. Isso, Ele trocou quando a gente mudou. A única coisa que não tinha era a mesa que a gente comprou. Porque era muito ruim aqui o balcão só pra nós 4, né? Com as cadeiras, então a gente comprou a mesa, o restante já tinha. E a TV também ele comprou. A TV. Vou mostrar aqui a sala então. Olha aí a família. E aí vocês passam muitos momentos aqui nessa sala? Muitos. Inclusive no outro apartamento tinha um sofá minúsculo. E aqui a gente abre, fica todo mundo deitado. E no outro apartamento a gente não tinha TV. Então aqui a gente fica bem à vontade, fica todo mundo em família. TV zona aqui. Assistindo um filme, qual o filme que você gosta? Jax. E você, Celina, como é que foi se adaptar aqui na Irlanda? Foi bem. No começo, assim, foi um pouco difícil. Assim,
eu demorei um pouco para entrar na escola. Quando seus pais falaram para vocês assim, a gente vai para Irlanda, o que é que passou na sua cabeça? O que é que você pensou? Bom, no começo eu fiquei um pouco assim, eu não quero, eu tenho amigos, eu quero ficar aqui. Não queria, assim, eu queria ficar lá no Brasil mesmo. Mas depois eu fui pensando um pouco, assim, e depois eu fui até que gostando da ideia. Com o inglês, como é que foi? No começo foi um pouco ruim. Quando comecei a escola, por conta do inglês, eu não sabia quase nada. Mas o bom é que a escola foi me ajudando e tinha iPad. Tinha uma pessoa que ajudava você, né? Sim. Tinha uma professora que ficava só ajudando ela, assim, com a questão da tradução ali, nos primeiros meses, né? Daí ela ajudava eu com as atividades, quando eu não entendia algo, eu usava tipo o iPad e eles traduziam pra mim. Em relação às amizades, você se sentiu acolhida pelas outras meninas? Como é que foi aí essa situação logo de início? Foi bem, eu fiz bastante amizade no primeiro dia de aula. Quando eu cheguei, uma menina que é minha amiga agora, ela me ajudou, foi conversando comigo, me mostrou. Depois, acho que no primeiro dia de aula, eles me mostraram a escola já tudo. Daí os professores, eles entenderam como eu não sabia inglês. Daí eles sempre me ajudavam ali, eles explicavam com calma pra mim. O que você está sentindo depois de um ano morando aqui na Irlanda? Você já está se sentindo irlandesa ou você quer voltar para o Brasil? Eu tô gostando daqui, assim. Voltar pro Brasil morar, não sei, mas prefiro visitar, assim, a família, talvez. O que é que você sente falta do Brasil? Acho que a família mesmo, né? Tipo, ficar muito longe, assim, às vezes você lembra. Teve uma vez que, faz um pouco tempo, que a minha prima e minha tia vieram pra cá visitar a gente. E elas ficaram alguns dias, mas depois dela, quando elas foram embora, assim, bateu aquela saudade. E a Kira? Fala um pouquinho aqui, Kira. Não quer conversar? Poxa, tava tanto querendo falar, agora tá assim. Ela queria participar, agora não tá querendo Tá mais. com vergonha. E hoje vocês pagam quanto aqui nesse apartamento? Pode falar? 2.400. Abaixou pouco, né? Abaixou pouco, mas assim, comparando a estrutura, pra gente já tá melhor do que tava antes. Sim, o apartamento tá bem novinho, bem Ele foi todo reformado. Aqui a gente consegue receber visita, que era uma coisa que a gente queria. Então a gente pediu se ele podia botar o beliche, porque no outro cara não quis aqui. Ele colocou o beliche, então as meninas ficam no quarto. Ficar num quarto só a gente, no outro quarto consegue receber 2 pessoas. Aqui vira um sofá-cama, então a gente consegue... Isso era um critério também que a gente queria. Receber pessoas com conforto, né? E a gente não queria sair de perto da... Esse foi, acho que, a questão principal, né? A gente não queria sair daqui. É porque essa região, ela é perto do centro, mas não é o centro em si. Exatamente. Exato. É longe o suficiente para ser bom e perto o suficiente também, E né? assim, Porque... a gente tem uma filha adolescente, né? Adolescente é uma coisa mais complicada. Ela já mudou de país. É difícil você fazer amizade. Então aqui, a escola, a gente tem confiança ela vai sozinha, então é perto. Tipo, a gente tem mais segurança, mais confiança de estar próximo, assim, também. Dela não ter que ficar indo pra tão longe. Ela mesma não queria sair de próximo dos amigos e tal. Então esse também foi um fator, né? E mudar com crianças. Vocês tiveram medo das crianças não se adaptarem direito quando chegassem aqui? Eu tive. Na verdade, eu tinha mais receio pela maior do que pela menor, né? Isso, A gente tem uma que vai completar 14 e a outra vai completar 5. Então, elas vieram com 4 e 13 anos. Eu sei que criança pequena se adapta rápido, a gente se vê, né? Acompanha isso. Então, eu pensava mais na Celina, que é a maior. Até porque ela já tinha uma amizade no Brasil, a família e tudo mais. Exatamente. Tinha os apegos, né? Mas foi o contrário até, eu acho. A mais velha se adaptou mais rápido. Porque ela fez amizade, assim, logo de cara, rápido na escola. Então, eu acredito que por ser tudo novo, assim, novidade pra ela, não sei, ela gostou tanto, assim, ela não queria mais, se falasse de ir embora pro Brasil, ela de Ela jeito fala nenhum. que não quer. Não, pra mais nova foi um pouco mais difícil, eu acredito que por conta do idioma. Sim. Porque ela chegou num ambiente, assim, que só falava inglês, né? Então, acho que ela ficou um pouco perdida por não conseguir se expressar e tal, e conversar, né, com os colegas, com os amigos e com as professoras. E hoje, um ano depois, como é que elas estão em relação ao idioma, principalmente? A pequena, eu diria assim que ela tá fluente. Ela se comunica muito bem, ela entende todo mundo, ela fala de tudo, ela tá muito bem. A Celina tá melhorando. Pra mais velha foi um pouco mais complicado, assim, até porque quando a gente tava no Brasil ela nunca tinha estudado assim, inglês.
muito pouco, assim, É sabe? aquela coisa básica da escola. Assim, mas não tinha aquela vontade, sabe? De aprender e tal, de curiosidade, sabe? De estudar. Só fazia porque era matéria da escola mesmo. Eu Só acho que agora ela tá fazendo aula particular com uma professora do Brasil que eu tive aula. Então, eu acho que vai estar ajudando bastante ela, assim. Tá melhorando. Tá. Isso. E em relação a adaptar com outras amizades e tudo mais, como é que tá? Ela tem agora amigas... Tem amizades, assim, com brasileira, com irlandesa. Essa brasileira, elas são muito amigas, então elas já dormiam na casa. Então eu acho legal esse vínculo, assim, sabe? Que a gente, igual tem no Brasil, que você dorme na casa da amiga. Coisa que eles não têm muito aqui. Então a gente conhece a mãe, né? Inclusive foi o tio da amiga que indicou o trabalho que o Nando tá atualmente. Você vai pegando amizade até com a família, né, também. Como é que foi conseguir escola e creche para as crianças? Então, eu achei que ia ser bem difícil para conseguir, pelo menos para a mais nova, creche, né? Porque o pessoal falava muito que era muito difícil conseguir creche. Tinha que entrar numa fila de espera e às vezes ficava assim até 1 ano esperando, né? Mas eu acredito que por conta da idade dela, ela já tinha 4 anos, então foi mais fácil para conseguir uma vaga. A primeira que a gente conseguiu foi aqui perto também, só que era só das 9 até o meio-dia. Então, é um horário bem complicado, assim, para quem trabalha, né? Eu não trabalhava ainda, só a Paula já estava trabalhando. E eu não conseguia arrumar um trabalho. Eu acredito que só se eu trabalhasse de madrugada, mas daí, assim, não ia ter como encaixar também. Porque eu ia ter trabalhado a noite inteira, eu ia ter que levar ela e depois ia ter que buscar meio-dia. Então, eu ia ter que, né, dormir 2 horas, 3 horas ali e buscar ela. Só consegui mesmo trabalhar depois que a gente encontrou uma outra creche, que era período integral. E eu acredito também que a gente levou sorte, porque eu liguei, né, na creche, conversei com a responsável e ela falou que ia ver se conseguia alguma coisa. Aí você fica naquela expectativa, né? Passou 1 semana ou 2 semanas, ela me retornou dizendo que tinha conseguido e tal. Nossa, assim, foi um alívio muito grande, porque eu precisava trabalhar e já tinha saído toda a minha documentação e tal. Então, aí a creche, né, a gente conseguiu em tempo integral para ela. Por valor, era mais ou menos uns 1.200 euros, né? O total, né? O total. Só que ela consegue benefício do governo. São 2 programas, né? O ECC e o INSS. Então, esses 2 programas, ela consegue uma quantidade de subsídio. É que como o Nando não estava trabalhando, a gente só conseguiu 20 horas do INSS. O ECC toda criança tem direito, né? Ali as 3 horas gratuitas. Mas o subsídio, de início, aí a gente pagava 550 na creche. Por mês? Por mês, Sim. quando ela entrou. E a gente ficou meio sem opção, porque ou a gente fazia isso, ou ele não conseguia trabalhar. Então, para ele conseguir entrar no mercado de trabalho, a gente meio que teve que fazer umas escolhas, né? Sim. Aí, quando ele começou a trabalhar, a gente conseguiu aumentar o benefício para 40 horas. E a gente até conseguiu um valor bom. Eu acredito que por conta da Celina, porque a gente coloca elas no sistema, né? E só precisa do subsídio para Kira, que é pequena. Então, depois a gente começou a pagar 308. Ela ficava o dia inteiro, podia buscar ela até as 6 horas. A partir das 8 da manhã já pode levar e Pode pra buscar até as 6. Até as 6 da tarde. Só que agora ela começou na escola. Então, ela vai para a escola. Aí, quando dá o horário da saída, o pessoal da creche busca ela. E ela fica fazendo after school nessa mesma creche, que ela já ia. E eu busco ela depois do trabalho ali. A mais velha para conseguir escola, como é que foi? Foi complicado, assim, porque eu acredito que quando eu tentei pela primeira vez, lá a gente não tinha ainda o PPS, né? Não. Não tinha documento aqui. Então, nem tinha como. Depois de conseguir o PPS, que não demorou muito tempo para sair, né? Na primeira escola que eu fui, já logo de cara falaram que não tinha vaga. Nem em lista de espera a gente entrou. E depois na segunda escola, que é perto aqui também de casa, a responsável falou que ia tentar. Assim, não deu nenhuma certeza pra gente, mas eu fiquei com aquela esperança, naquela expectativa que ela fosse conseguir ali. E eu sempre ligava, assim, quase todo dia eu ligava para perguntar, né, se tinha conseguido e tal. Eu acho que a gente só conseguiu ali porque foi insistente. E daí, assim, ela me retornou depois de umas 2 semanas, eu acredito, falando que tinha conseguido a vaga pra Celina, porque ela já tava, assim, um mês, acho que sem estudar, né? Então, ela só assim... entrou na escola em outubro, no quase final de outubro. Ela tinha passado mais 2 escolas. A gente foi atrás, também não teve retorno, aí ela... vocês conseguiram naquelas que eu passei? A gente falou, não. Daí ela meio que falou, então... Tá bom, vai. E aí, como é que foi a questão de conseguir trabalho? Então, no meu caso, depois de 1 mês aqui, eu já estava um pouco desesperada, porque As contas, né? Você tem que pagar aluguel, tem que pagar luz, tem que pagar isso, aquilo.
E você pagando em reais, que era o nosso caso, o dinheiro tá vindo muito rápido. Aí até as coisas que você tem que comprar quando você chega, né? Inclusive no primeiro dia a gente dormiu coberto com a jaqueta, porque não tinha muita coisa ali. Então você acaba gastando, né? Aí eu já tava desesperada, aplicando, até que um dia uma moça falou, olha, nesses grupos do WhatsApp, tem uma vaga no hotel que eu trabalho e não sei o quê. E eu mandei o meu currículo, feito assim, que eu nem sabia como fazer direito. Até que um dia tocou meu celular, eu acho que foi tipo umas 2 semanas depois. E era alguém falando em inglês, falando sobre uma vaga de trabalho e eu não conseguia entender muito bem. Só entendi que ela falou, alguém que fala português vai te ligar. Aí me ligou uma supervisora que é portuguesa, perguntou se eu podia trabalhar no dia seguinte. Eu comecei dia 14 de setembro do ano passado e agora hoje faz 1 ano que eu tô lá nesse mesmo hotel. Tá no mesmo hotel ainda. Boa. E você? Então, pra mim, foi difícil também. Conseguir um trabalho, eu até achei que ia ser mais fácil. Quando eu cheguei, eu queria alguma coisa na minha área logo de cara, né? Tava iludido ainda. Então foi bem difícil, assim, pra aceitar qualquer coisa. Mas era uma questão de necessidade mesmo. Foi por grupo, assim, de WhatsApp, que apareceu uma vaga, assim, pra trabalhar no warehouse. Um armazém? Um armazém, isso. Um armazém de comida congelada. Eram 12 horas. O turno, o shift. 3 dias eu trabalhava, 4 dias eu folgava. E daí, na outra semana, eu trabalhava 4 e folgava 3. Então, assim, eu pensei, nossa, vai ser ótimo, né? Porque eu vou ter 3 dias livres numa semana e na outra vão ser 4, né? E aí fui. Assim, no primeiro dia que eu comecei a trabalhar, eu já queria pedir a conta. Não tem como, assim, é muito frio lá dentro. A minha mão, assim, doía, assim, muito por conta do frio, né? Porque você tem que ficar se movimentando o tempo todo. Se você ficar um pouco parado, assim, lá dentro, já começa a congelar, assim, a sua mão. Então, no primeiro dia eu falei, vou pedir a conta, não vou aguentar. Mas, assim, né, por várias questões, né, tipo, as meninas e tal, assim, eu não tinha opção, eu tinha que ficar lá. Então, foram 7 meses que eu trabalhei lá nessa empresa. De madrugada, era horrível, assim, porque eu saía 5 horas da manhã da empresa, eu tinha que esperar até 6 horas da manhã para pegar o primeiro ônibus e chegava em casa, tomava um banho e dormia. Dormia por 2 horas, aí eu acordava e levava minha filha pra creche, dormia mais umas 3 horas e meia e daí já tinha que trabalhar de novo. Era horrível, assim. Esses 7 meses foram, assim, muito complicados, assim, pra mim. Ele chegava, eu tava saindo pra trabalhar. A gente se via assim nesse momento só. Então, e aí quando eu tava de folga, eu não queria fazer nada. Porque eu tava muito cansado, assim. Era 2 dias pelo menos só pra recuperar o físico, né? Depois já tinha que voltar a trabalhar de novo. E hoje você trabalha com o quê? Hoje eu trabalho numa empresa de tecnologia que fornece soluções para o varejo em geral. A gente atende especificamente o Lidl, que é o mercado que, né, nós fornecemos impressora, scanner, todo o aparato ali, né, dos caixas. Mas você ainda não está na sua área mesmo? Não, ainda não estou especificamente na minha área, mas esse trabalho... Ele tá com o pezinho lá. Eu vou falar que ele tá muito melhor do que ele tava. Ele trabalha no computador. Não, eu fico assim... Metade do tempo trabalhando assim, separando caixas, né, para os pedidos, e outra metade no computador, só cadastrando e fazendo todo o trabalho assim ali da logística, né, despachando material e tal. Eu vou começar a fazer mais umas coisas agora, que são mais ou menos na minha área, que é a configuração de switch e tal, que eu trabalhava no Brasil como analista de redes, né? Então, assim, quando eu conversei com na entrevista, o diretor falou para mim que eu ia começar por baixo, assim, né, até aprender a mexer no sistema e depois teria outras oportunidades. Então é isso que eu espero, assim, logo crescer na empresa. O que é que vocês mais gostam da Irlanda? Eu acho que a questão, assim, de você poder andar tranquilo na rua, sem medo, assim, de ser assaltado e tal, pode ser à noite, qualquer horário, assim, não tem problema. Para as meninas também. É isso que eu tava pensando. Eu acho que o que assim, me dá mais alívio no coração é saber que eu posso ficar tranquila com a Celina. Às vezes ela quer ir no parque com as amigas, vai na casa da amiga, ela vai e volta sozinha, porque no Brasil ela não ia literalmente na esquina sozinha, porque a gente tinha muito medo. A escola dela era do lado da casa da minha avó e ela não ia sozinha, a gente ia, acompanhava. Então eu acho que uma das coisas que, como mãe, talvez, me deixa mais tranquila, que me faz me sentir aliviada é isso. E o que vocês menos gostam? Eu acho que o que me deixava muito, sei lá, pra baixo era sair de casa e tá escuro. E sair do trabalho e tá escuro. Acho que essa é a pior parte mesmo, assim, o inverno. Eu acho que nem tanto frio. O frio é ruim. Mas eu acho que essa questão de amanhecer muito tarde, escurecer muito cedo, isso dá uma depressão. Mas no fim das contas, tá compensando por enquanto.
Sim, tá sendo uma experiência muito boa, assim. Eu acredito que, como a gente veio pra cá, assim, pensando em melhorar o inglês e tal, né? E por ter uma oportunidade de morar fora, acho que tá compensando muito, assim. E também aqui, né, a gente tem um poder de compra muito maior, né? Do que no Brasil, né? Mesmo ganhando um salário mínimo, um pouco mais, né, que é o salário mínimo, a gente consegue pagar um aluguel alto, que é um aluguel bem alto que a gente paga, né? E ainda comprar tudo que a gente precisa e tal. Eu vou muito no mercado, né? Toda hora eu tô indo no mercado. Eu saio do trabalho e passo no mercado. Então, cada vez que eu vou, assim, é 20, 30 euros. E a gente compra bastante coisa. Mas eu acredito que seja isso, né? A questão do poder, assim, de compra e tal. Na qualidade de vida, assim, né? Em geral, é bem melhor. E a sensação que eu tenho, assim, é... Eu amo o Brasil, amo minha família, morro de saudade. Mas eu tinha a sensação, não sei, que eu não me encaixava lá. Parece que aqui eu tô no lugar que eu devia estar. Apesar de querer estar com eles, de querer estar lá. Eu gosto de estar aqui, apesar de não gostar do frio, apesar de não gostar do escuro. Eu gosto de estar aqui. Eu não sei, é uma coisa louca isso. Boa. Então, vocês estão felizes com a decisão de ter saído do Brasil e vindo para a Irlanda? Sim, com certeza. Eu acho que, como o pessoal normalmente fala que o primeiro ano é mais difícil, eu espero que agora, né, cada vez melhore, porque já começou a melhorar, assim, bastante, desde que a gente chegou, né. Eu já tô no meu segundo emprego, já tá bem melhor, o inglês já tá bem melhor também, hoje eu consigo conversar, assim. Quando eu cheguei, eu achava que eu tinha inglês intermediário. Quando eu cheguei aqui, eu vi que era só o básico mesmo. Sim. Então... Eu achava que eu tinha o básico e eu tinha nada. Um ou dois níveis a menos, normalmente. Exatamente, Agora a gente consegue pensar mais num futuro promissor, né? Coisa que a gente não conseguia fazer isso no Brasil, né? Pelo menos ter assim, como que vai ser os próximos 10 anos? Não conseguia pensar assim lá. Hoje, o que vocês falariam para uma família que quer tomar uma decisão como essa, se mudar de país ou se mudar aqui para a Irlanda? Eu diria que pesquise muito. Foi exatamente o que eu pensei. Né? Antes de tomar essa decisão, como que é a cultura do lugar também, que isso é um choque muito grande. Quando a gente chegou aqui foi um choque muito grande, a cultura, a barreira, né, do idioma. Traga bastante dinheiro, porque vai precisar muito, assim, é um investimento grande. Vocês falaram que venderam a casa de vocês. Qual que vocês falariam que seria um valor razoável para a pessoa conseguir fazer uma mudança dessa? Fala em euro, porque em real vai ser complicado, né? Em euro. Olha, eu diria que pelo menos para uns 6 meses você ter um dinheiro garantido, assim. Então, pra você vir com tranquilidade, com tranquilidade, colocando aluguel e despesas básicas. Eu diria que uns 20 mil euros. Pelo menos aí, né? Pelo menos. Para os 6 primeiros meses ali. Porque vamos combinar, né, gente? Se vocês chegam aqui no primeiro mês, no segundo, no terceiro, não conseguem o trabalho, tem algum perrengue, né? O que vai acontecer? As crianças e tudo, Isso, né? Por uma questão de segurança. Então, não venha igual um maluco pra cá, sem grana. A gente, como veio com criança, a gente pensava sempre nisso. Tipo, a gente não quer, meu Deus, que aconteça nada, pensando sempre nelas. Porque a gente se vira. Se você tá sozinho, você se vira. Agora, você com criança faz o quê? Você tem que vir com a mentalidade certa que pode acontecer coisas. Então é isso, gente. Obrigado aí. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o like. E se inscreve aqui no canal, que aqui a gente conta histórias de brasileiros que tomaram decisão ousada de sair do país. E confira aí também o Instagram da Paula aqui na descrição. Beleza? Tchau. Tchau.